falar pra vocês o que é necessário desenvolver quando se está estudando inglês. Primeiro, eu quero dizer que eu sei qual que é o sentimento da frustração de não saber o que fazer enquanto se está estudando, sabe? Será que eu preciso fazer algo diferente? Será que eu tô fazendo o certo, sabe? Será que realmente eu estou a caminho da fluência? Então, por isso, eu vou te contar, sabe, o que realmente é necessário, porque hoje eu entendo o que eu preciso desenvolver para poder ser fluente em inglês. E é muito simples, pessoal, são 4 habilidades e são denominadas como as 4 principais habilidades do inglês. Number 1, speaking. Sim, você vai precisar falar inglês, treinar a sua fala para se tornar fluente, e isso desde o início. Claro que no começo você não precisa conversar em inglês necessariamente. Você pode começar com palavras soltas mesmo, depois evoluir para frases e aí sim começar os seus primeiros diálogos em inglês, as primeiras conversas. Isso tudo pode durar uma semana, como pode durar 2, 3. Mas também não fica esperando muito tempo para começar a conversar, não, tipo há 1 ano. Não, gente. 6 meses? Também não. Antes disso você já pode começar a conversar em inglês. Claro, conversas curtas. Mas o importante é que você tenha um pouco de clareza sobre o processo. É assim, gente. O necessário nesse momento é que você aprenda sobre pronúncia. Aprenda a pronúncia das palavras, tá? E não busque só ficar assistindo ou ouvindo as outras pessoas pronunciando, mas repita a pronúncia, sabe? Então, ouviu? Repete, se grava, vê se tá parecido. Aí vai para frases, né? Frases mais longas. E com isso você também vai acabar aprendendo com o tempo sobre entonação. Então, se eu coloco mais força no início da frase, dá um sentido. Se eu coloco no final, dá outro sentido. Normalmente em perguntas, né? A gente coloca mais força no final da frase. Essa palavra aqui, eu não preciso pronunciar ela de uma forma tão clara, eu posso suavizar um pouco. E isso vai se tornar natural para você e com o tempo, lembrando, você vai estar aí falando com muita leveza em inglês, tá? Mas o importante é treinar, praticar e aprender mesmo de verdade. O processo da aprendizagem tem esse caminho, né? Instrução, tá? Ouvir como é que se pronuncia, ok. Aí você vai lá, resista, e a prática. Você vai lá e pratica também para poder registrar mesmo de verdade o como fazer na sua mente, ok? Segunda habilidade, listening, compreensão do inglês falado, isso mesmo. Agora, você vai fazer aquilo que já deve estar imaginando, ouvir o inglês, acostumar o seu ouvido a esse som, o som dessa língua, e você pode ter ali em mão, gente, o que você está ouvindo escrito, tá? Até porque é comum que a gente consiga aprender com mais facilidade, e primeiro, a língua escrita, quando nós estamos falando sobre a aprendizagem de uma segunda língua, de uma língua estrangeira. Então, é normal que você tenha o texto escrito nas suas mãos e você compreenda o que está escrito. Mas quando você começar a ouvir ele, você vai falar, não tô entendendo nada. Então, assim, você pode ter o texto ali escrito, só que isso é uma atividade de listening. E você tá aqui para evoluir o seu listening, desenvolvê-lo. Então, enquanto aquele áudio está tocando, você vai ter aquele texto ali como uma base para você aprender a pronúncia daquelas palavras, de forma que o seu cérebro registre e da próxima vez que ele ouvir essa palavra, ele logo identifique que é aquela, sabe? Que escrita é daquele jeito e pronunciada é desse. Então, esse é um tipo de exercício que vai te ajudar a desenvolver o seu listening. Porém, né, é legal que você, em momentos do seu estudo, também faça aquela atividade que você tá só ouvindo. Você tá só ouvindo, você não tá lendo. Você tá só ouvindo e vendo, se for o caso. E se autoavalie, se perguntando, eu realmente entendi o que eu ouvi, o que eu ouvi, o que foi falado, sabe? E se possível,
né, confira. Então, se é uma série, assistiu sem legenda uma cena. Depois você volta naquela cena com legenda. Em português, em inglês, não importa. Só pra você saber se realmente entendeu, tá, o que tinha sido falado em inglês. Terceira English skill. Reading. Compreensão do inglês escrito. Compreensão de texto, de frases, até de palavras mesmo. Então, você precisa ler bem também em inglês, né? É legal que isso aconteça, porque mesmo que o seu objetivo seja estar falando e ouvindo inglês, ou seja, na sua mente você quer, nos seus sonhos, você quer passar a maior parte do tempo conversando inglês, ok, tudo bem. Mas, gente, é inevitável, tem momentos em que a gente vai ler. Então é bom que essa sua habilidade seja desenvolvida. Sendo assim, não tem pra onde fugir. Quer desenvolver a leitura? Leia. Leia bastante e faça bastante exercícios de compreensão de texto, tá? Porque às vezes você pode enganar o seu cérebro dizendo, ah, não, entendi tudo. Será que você entendeu mesmo? Então, é esse o caminho aí, gente. É esse o caminho. Como eu tenho falado ao longo de todo o vídeo, não precisa começar com um texto grosso, né? Você pode começar com palavras. Então, primeiro, vai lendo as palavras e vendo se você reconhece o significado delas, sabe? Qual que é o sentido delas, o que aquela palavra ali quer dizer. Depois pula para frases, de frases vai para textos, de textos você vai para livros e por aí vai indo, tá? O mundo é todo seu depois disso. Última habilidade, mas não menos importante, é o writing, a escrita. Eu deixei pra falar do writing depois do reading, porque as atividades que você vai fazer, por exemplo, o seu listening, já vai influenciar muito na evolução do seu writing. Porque para uma pessoa escrever bem, automaticamente ela tem que ler bastante, para o cérebro dela ter bastante registros da língua, sabe? Registro da língua escrita. Então, através da leitura, você vai aprender de uma forma imersiva, eu diria, de uma forma até passiva, como que a língua se comporta quando ela está escrita, como que as frases são construídas. Vou dar um exemplo. Quando eu ainda fazia curso de inglês, eu identifiquei uma dificuldade nessa questão, né, do writing. E assim, eu até tinha vocabulário, né, sabia escrever as palavras, porém, a dificuldade estava em eu não conseguir usar as conjunções, as preposições, não saber quais eu poderia usar, né, para expressar a mensagem que eu queria em inglês. Quando eu comecei a ler bastante, eu evoluí nessa questão do writing. E por quê? Porque o meu cérebro, ele foi aprendendo padrões de escrita, sabe? Então, ele foi aprendendo que certas condições eram usadas em tal momentos e outras em outro, tá? Entendeu? Então, como é que você sabe que é in the morning e at night? Entendeu? Eu, sinceramente, gente, não sei explicar pra você porque é at night em vez de in the morning. Mas eu sei que o padrão é esse. Então, meu cérebro registrou e eu falo assim e eu escrevo assim. É a mesma coisa de Brasília e da Bahia. Então, como é que você... Por que você fala fulano veio de Brasília? E quando você quer falar que fulano veio da Bahia, você usa da em vez de usar de. Né? E por que você não usa do nessas situações? Não, porque termina com A. Tá. Rio de Janeiro termina com O, São Paulo termina com O. Mas a gente não usa do para as duas situações. Se eu quero falar que veio, no caso da cidade de São Paulo, você fala veio de São Paulo. E se veio da cidade do Rio de Janeiro, você veio do Rio de Janeiro. Então, assim, são padrões. Padrões que você ouve e padrões que você lê. Então, por isso, você escreve e você fala. Sabe? Então,
como vocês perceberam, né, com essa minha explicação aqui final, as habilidades, elas estão interligadas. Então, quando você está desenvolvendo uma, isso acaba influenciando na outra. Com certeza, existe atividades que você vai realizar que influencia mais em uma atividade, em uma habilidade, do que em outra. Então, por exemplo, quando você está escrevendo, claro que aquilo dali vai te ajudar na questão da construção de frases. Mas se você só escrever e nunca falar, quando você estiver numa conversação, vai ser muito mais difícil de você conseguir falar, porque é um processo diferente, envolve toda a questão de que você vai estar usando a musculatura do rosto e, né, outros elementos faciais para poder produzir o som, outros elementos do seu corpo para poder produzir aquele som que precisam já estar sendo trabalhados, né? Mas também tem aquela questão do processo, né? De você pensar e falar, de você entender o que o outro falou, respondeu, sabe? Então, você precisa também se jogar bastante nessas situações para ir se acostumando e melhorando. Mas, claro que escrever ajuda de uma certa forma no speaking, sim. Então, fechando, as habilidades estão interligadas. É bom que você desenvolva todas elas, porque não adianta. Em algum momento da sua vida você vai usar cada uma, tá? Então, desenvolva, corra atrás, dependendo do seu propósito atual de estudo, do seu objetivo, você pode focar mais em uma do que em outra, mas não deixe de trabalhar todas. Então, sua rotina de estudo é de 5 dias, foca 2 dias naquela que você mais quer desenvolver e deixa um dia para cada outra. Entendeu? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Desculpa, gente, pelos barulhos externos, mas infelizmente eu não tenho como controlar muito isso. Eu tento ao máximo, mas tem hora que eu vou ter que falar com barulho lá fora e deixar isso na gravação do vídeo, porque senão não tem conteúdo pra vocês. Então é isso, a gente vai evoluindo com o tempo e vai chegar um dia que a gente não vai ter mais esse problema, porque eu vou ter uma sala, sabe, a prova de som, a sala acústica, que eu vou conseguir trabalhar isso muito bem e gravar um vídeo com áudio de melhor qualidade do que atualmente. É isso aí. Se o conteúdo foi relevante pra você, se inscreva no canal e curta o vídeo se você já é inscrito. See you later!